Boa noite, esse é mais um Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado, e o meu convidado especial é o ex-governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, que, por sinal, nos deu um grande susto dias atrás. E agora, graças a Deus, ele está aqui firme e forte para esse bate-papo, para a gente falar sobre o cenário político catarinense e nacional. Boa noite, governador. Que bom ver o senhor bem e saudável. Obrigado, Paulo Silva. Boa noite. Alegria conversar com todos vocês. Realmente, a saúde é aquilo que nós temos de mais sagrado, né? Então, passei por esse momento de dificuldade aí com Covid, mas estou recuperado, graças a Deus, e já em plena liberdade para poder sair de casa, cumprir meus compromissos, coisa que já estou fazendo. Agora, me conta o seguinte, governador, se o senhor me permite, o senhor já tinha tomado as 2 doses. E o que aconteceu? Significa que a vacina não é eficiente? Pois é, Paulo, eu acho que esse histórico é interessante, sim. Eu tomei, no dia 15 de abril, a 2ª dose de Coronavac. A primeira dia 22 de março e a segunda dia 15 de abril. Né? E eu fiz uma viagem, com 38 dias depois da vacina, fiz uma viagem a Criciúma e fiz vários contatos naquele dia, reunido com algumas pessoas, e voltei naquele mesmo dia. 2 dias depois, na quinta-feira, isso é uma terça, eu comecei a ter os sintomas. Né? Claro, eu percebi que havia alguma anormalidade. E aí, no dia seguinte, fiz os exames de sangue, os exames do suave nasal, e os exames deram negativo para a Covid, mas as alterações sanguíneas mostravam que a doença já estava instalada. E aí ficou aquela grande dúvida, o que é que eu vou fazer? Fiz uma consulta online com o meu médico, ele me receitou alguns medicamentos e eu repeti o exame no domingo e aí realmente tinha agravado muito as alterações, aí deu positivo para a Covid. Então, com 40 dias da 2ª dose, eu estava infectado e com a doença progressiva. Então, eu senti numa quinta-feira à noite, na outra sexta-feira, portanto, 8, 9 dias depois, eu fui hospitalizado, porque aí eu estava já complicado, com desequilíbrio, a gente chama hidroeletrolítico, desidratado, com meus sais, substâncias minerais já bastante alteradas. Eu tinha que fazer tratamento por enfim, reposição venosa e tratamento mais intensivo. E eu melhorei. Internei numa sexta e no domingo eu estava pior. Aí o pulmão tinha saído de 25% para 50%, o processo inflamatório estava muito grave e eu tive que tomar medicações, inclusive relativamente experimentais. Fui super bem atendido por médicos aqui em Florianópolis, extremamente experientes, que souberam corrigir o rumo da doença. Graças a Deus, 6 dias de UTI, saí recuperado, infelizmente. Estou super bem, já sem medicamento, curtindo a vida, graças a Deus. Agora, o assustador, né, governador, é que o senhor tomou a vacina 40 dias depois da 2ª dose. Eu estou nessa situação também. Eu estou nessa situação de 2 doses a 30 dias da 2ª. Pois é, Paulo Afonso, veja, Paulo, eu fiz o exame, eu fiquei sintoma na quinta e na sexta de manhã eu colhi os exames de sangue, inclusive a dosagem de anticorpos, né, que demora alguns dias para ficar pronto. E os meus anticorpos deram 32%. É considerado que você tem anticorpos acima de 20%. O meu deu 32%. Então, eu acredito de que a vacina impediu um agravamento para que eu tivesse um quadro mais grave de insuficiência respiratória, alguma coisa mais severa nesse sentido. Então, a vacina, indiscutivelmente, é a única alternativa que nós temos para a erradicação da doença. Eu tomei, acho que foi o que me garantiu a vida, estimulo a todos que tomem a vacina. A vacina é fundamental para nós acabarmos com a tal da Covid. Então, dentro dessa mesma linha, governador, nós temos uma CPI hoje que está levantando uma série de fatores, mas que a gente percebe que ela tem um foco específico,
que é a presidência da República. O senhor acha que o Brasil errou, o governo errou em relação às vacinas, ou o senhor tem a leitura de que todos erraram, até porque é uma doença nova e ninguém sabia exatamente o que estava ocorrendo? Não, você tocou num ponto certo. Essa CPI, um absurdo que está acontecendo, desnecessária, perda de tempo, gasto de recursos, discussões estéreis que não vão levar a lugar nenhum. Ali é um componente político forte. Eu não concordo com o encaminhamento dado pelo presidente da República. Eu acho que essa doença, quando ela começou, Paulo Alceu, ela despertou muitas manifestações, os 15 minutos de fama, o medo, a ansiedade, o desconhecimento, tudo isso levou as pessoas a opinarem muito sobre uma doença desconhecida. Eu tenho cloroquina em casa, mas eu não usei, até porque depois, no começo, quando começou há um ano atrás, um ano e pouco atrás, eu comprei a cloroquina, a hidroxicloroquina, para ter uma garantia. Não usei, porque eu já percebi, estudei também ao longo do tempo, de que ela não tinha o menor benefício para as pessoas. Então, o que eu aprendi com a minha doença, Paulo Alceu, é de que os médicos que atendem o paciente na beira do leito, esses adquiriram uma experiência fundamental e sensacional. Eles sabem, porque os exames clínicos, laboratoriais e de imagem, eles mostram a evolução da doença. O que é que os governos têm que ter? Todos os governos, municipais, estaduais e o federal, ter esse arsenal terapêutico à disposição das pessoas. Não pode ter só, no posto de saúde, ter só dipirona. Tem que ter a azitromicina, tem que ter o corticoide, tem que ter o anticoagulante. Você tem que ter todo o arsenal. O grande problema é que isso não acontece. Então, só aqueles que são hospitalizados é que passam a ter acesso a esse arsenal terapêutico. Então, nós temos que tratar antes. Foi o que aconteceu comigo. Eu tentei em casa. No 9º dia, eu internei, porque eu tinha piorado. Né? E aí que entramos com drogas muito mais fortes, em vez de ser por comprimido, passei a ser por injeção, drogas venosas, etc. Então, os médicos brasileiros e catarinenses, não adianta consulta online, com todo respeito àqueles que os fazem, mas na beira do leito, examinar o paciente, olhar o olho, escutar o coração, escutar o pulmão, ver o pulso, ver a temperatura, não tem o que pague. E essa experiência os nossos profissionais já adquiriram. O senhor colocou um ponto aí extremamente fundamental. Nós temos de um lado a ciência, a medicina, e nós temos do outro lado a política. De repente, até que ponto a interferência da política, com interesses já de antecipar uma eleição de 2022, essa interferência não causou danos para o Brasil? Indiscutivelmente que sim. A ciência foi abandonada em muitos momentos, se levou para um lado político eleitoral, de benefícios para esse ou para aquele possível candidato. Uma luta que não leva a nada ao nosso país, Paulo. Eu tinha acompanhado os teus comentários, são muito críticos, ácidos, e você tem razão, quando se politiza uma coisa que é ciência, que é a doença, que são profissionais que têm que ser chamados. E aqueles que exercem, eu acabei de te dizer. Então, eu tenho um deputado, meu amigo, Osmar Terra, meu amigo, mas o Osmar Terra deu muita opinião errada, até porque ele não exerce a medicina na beira do leito, como eu não exerço. Então, agora, os profissionais, aquele que não tem medo, que estão ali examinando o paciente, porque todos os dias vários médicos iam no meu quarto. Eu estava num quarto na UTI, mas eu não deixei de ser atendido várias vezes por mês. Entrava 4, 5, 6 vezes por dia. E todo cidadão tem que ter esse direito, não posso só eu. Não é quem tem plano de saúde, não. Aqueles do SUS também têm que ter esse direito. E o médico tem que ser remunerado para correr esse tipo de risco. Então, por exemplo, eu acho que vamos esquecer a política eleitoral, está fazendo mal para o Brasil, vamos cuidar da saúde da nossa população, que é o que precisa, e vacina. Coronavac eu tomei. Enfim, de alguma forma me protegeu. Mas tem outras que estão chegando, a AstraZeneca, a Pfizer, agora chegou a Janssen. Vamos vacinar o povo catarinense e brasileiro. Espero que até outubro
conforme a promessa do governador, todos estejam vacinados em Santa Catarina e a gente volta à normalidade. O senhor falou no governador, o governador Moisés, aqui em Santa Catarina. Claro que nós tivemos duas situações que acabaram criando até um problema para o Estado, que foram os dois processos de impeachment. O senhor acredita que o governo de Santa Catarina está conduzindo de uma forma coerente e correta esse enfrentamento à Covid-19? Agora sim, Paulo Seu. Eu percebi no começo que estavam todos perdidos, o mundo perdido. E aqui também estávamos perdidos, o governador, os seus assessores, todo mundo de forma atabalhoada, tentando enfrentar ou entender aquele momento. Aí aconteceram os escândalos que se sucederam, que tiraram muita energia do governo, que tiraram muita energia dos catarinenses, porque era o tema que dominou, que dominaram, os temas que dominaram as discussões político-administrativas, se perdeu muito tempo. Infelizmente, Santa Catarina, que é um estado muito bem organizado, a nossa população cresceu em cima de bases sólidas, né? Porque nós temos uma mistura de raças que deu certo, né? Então, o nosso estado é um estado muito bem distribuído, nós temos assistência na área da saúde importante, a saúde de Santa Catarina tem uma boa qualidade de atendimento. Então, esses rumos que no começo estavam errados foram corrigidos. Eu te diria que a gente vive ainda hoje um momento melhor, um momento de calmaria, e é o que precisa. O secretário da Saúde ele tem que ter tranquilidade para decidir e tem que ter uma equipe altamente qualificada. Santa Catarina, nós temos a Universidade Federal, nós temos as universidades do Sistema CAF, nós temos a Associação Catarinense de Medicina, temos o Conselho Regional, nós temos entidades que devem participar com opinião. Mas, por favor, não tragam políticos para dar opinião. Tragam apenas profissionais da saúde. E o senhor é um médico e é político, né? Só que a medicina o senhor já deixou de... O senhor deixou de lado a medicina mesmo? Olha, eu voltei a trabalhar de médico de 98 até 2002, né? Quando o Luiz Henrique me convidou para ser candidato a vice-governador. Mas eu leio muito. Eu tenho 2 filhos médicos, né, Paulo? Então, a gente discute medicina quando nos encontramos em casa, na casa deles, enfim, quando nos reunimos, eles me contam as evoluções. E eu leio muito, naturalmente, até por interesse, essa questão da Covid, e eu li muito, meu Deus do céu. As drogas experimentais, as anti-inflamatórias potentes, que de custo elevado, eu li tudo, o uso de corticoide, o uso de anticoagulante. Eu te diria que não sou um neófito. E quando eu fiquei doente, eu ajudei os médicos, com a minha opinião, para encontrar o melhor tratamento. Agora, em relação ao corticoide que o senhor falou, eu ouvi muito, e a gente ouve muita coisa, né? E até o que não deveria ouvir. Eu ouvi muito que o corticoide tem que ser colocado lá numa situação um pouco mais grave. Porque se colocar antes o corticoide, acaba até potencializando o vírus. Tem fundamento isso? Tem fundamento. O corticoide, ele é o mais potente anti-inflamatório que existe desses usos comuns aí, né? Agora, ele, de alguma forma, ele baixa a imunidade, né? E a imunidade pode permitir que o vírus se multiplique de forma mais rápida ou predispor ao aparecimento de bactérias oportunistas que possam trazer infecções secundárias, né? Então, esse é um fato real. Por isso, eu tomei corticoide em altas doses, venosa, né, na veia, e para isso eu tive cuidado. Quando eu saí do hospital, eu fiquei em casa de máscara, né? Não tive contato com pessoas de rua, fiquei em casa, por causa que eu estava com a minha imunidade baixa. Para o Covid, não, porque ele segurou o processo inflamatório, mas para outras bactérias. Concordo contigo. O corticoide tem a hora exata para ser usado, foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a usar corticoide quando a doença começou a apresentar um grau mais intenso e mais grave. Eu já abusei bastante do lado médico, do cardiologista. Agora eu vou entrar na área de política. Como é que o senhor está ativo na política, está ativo no MDB? Eu estou ativo. Eu digo sempre, Paulo, eu com 36 anos de idade, acredite que eu vou falar, eu era um médico de sucesso, viu? Quando eu cheguei em Criciúma para trabalhar de médico, nós éramos em 32 médicos. Hoje tem mais de 500, 600 médicos na cidade. Cardiologistas nós éramos em 2, hoje tem 50, não é? Então,
tinha 25 anos de idade, eu formei com 23, com 25 eu tinha 2 especialidades, cheguei em Criciúma para trabalhar, e me dediquei muito à medicina, gostava do que fazia, gostava de ser médico, né? Gosto de opinar na medicina. E aí, com 36 anos para 37, eu deixei essa vida para ser político, né? Então, fui deputado federal constituinte, depois me reelegi deputado federal, fui prefeito, fui secretário de Estado, você conhece, 3 vezes vice-governador, em 2 períodos de 1 ano governador. Então, essa experiência adquirida ao longo desses anos todos, eu levar para casa, eu não tenho nenhuma comorbidade. Graças a Deus, estou forte, saudável agora depois do Covid. Então, eu quero continuar participando do processo político. Eu acho que o Brasil precisa de experiências. Esses cabelos brancos aqui, Paulo Céu, e nós, as culturas milenares, eles têm o conselho de anciões, né? É verdade. Eles dão uma opinião pela experiência. Então, eu acho que ainda é cedo de ficar em casa. Eu vou continuar participando da política. Assim. Agora, disputa eleitoral? Olha, eu não descarto também. Opa! Né? Eu quero ajudar. Está todo mundo preocupado se eu vou ser candidato a deputado estadual, deputado federal, senador, né? E eu quero dizer o seguinte, eu quero ajudar. Eu acho que Santa Catarina vai ter muitos candidatos lá de governador, pelo quadro aí vai ter uma trilha, acho que o maior número de candidatos viáveis da história, eu acho, na eleição do ano que vem. Então, eu estarei participando de alguma forma, talvez sendo candidato ou não, mas essa é uma decisão que eu tomarei aí nos próximos meses, Paulo. Agora, o MDB apresentou 3 candidatos para as prévias, que foram até, se eu não me engano, marcadas para agosto, né? Marcadas agora. Foram marcadas agora, né, para agosto. Os 3 candidatos que estão sendo colocados, existe a condição de aparecerem mais ou, de repente, ficar só em 2? Não, deixa eu te falar. As prévias foram desmarcadas ontem. Elas foram desmarcadas por uma decisão da executiva, jogada mais para frente. Por quê? Por causa da Covid? Porque, as prévias, eles queriam que todos os filiados votarem. O MDB tem 180 mil filiados no Estado. Vamos cá entre nós. Esse não é um ano de grandes reuniões, né? Temos essa pandemia. Então, foi apresentada uma proposta ontem pelo ex-governador Paulo Afonso, na reunião da executiva estadual, reunião virtual, de que nós deveríamos primeiro atingir a meta do governo do Estado, que é ter todos os catarinenses com 2 doses de vacina. E depois, nós, então, partimos para uma decisão sobre a forma e a data da escolha dos nossos candidatos. Entendi. Nós temos 3, realmente. O prefeito de Jaraguá do Sul, Artúrio Neri, o deputado federal Celso Maldana e o senador Dário Berger. Um dos 3 será o candidato. Nós temos que dar oportunidade de tempo ao prefeito de Jaraguá dele poder ser escolhido, ele se compatibilizar do cargo de prefeito de Jaraguá do Sul. Então, eu acho que essas prévias elas foram adiadas, devem ocorrer no início do próximo ano. Acho que numa época de mais tranquilidade, em que a escolha se dará de forma natural. E até lá se discutem as propostas para Santa Catarina. Então, na verdade, foram desmarcadas e transferidas para o ano que vem. E não marcadas. A data não está escolhida, mas elas foram desmarcadas exatamente porque não tinha sentido. A pandemia ainda é um fato real e nós temos que ter cuidado. Vendo as declarações dos pré-candidatos, eu já percebi até que o senador Dário Berger está se mostrando um pouco desconfortável com determinadas decisões que estão sendo tomadas e determinadas situações que estão se criando. E ele, numa entrevista, inclusive, que ele deu para mim, ele colocou que sempre chega esse momento e ele começa a sofrer uma reação contrária do partido. Eu gostaria até de saber a sua opinião em relação ao senador Dário Berger, que é um nome forte, que é um nome presente, atuante dentro do MDB. Por que cria-se essa situação no momento de uma prévia para a escolha do candidato? Mas eu peço que o senhor me responda daqui a pouquinho, que a gente vai fazer um intervalo rapidinho. A gente vai parar um pouquinho agora e já volta com o ex-governador Eduardo Pinho Moreira. É rapidinho.
Este é o Conexão ND aqui na Record News e hoje eu estou recebendo o ex-governador de Santa Catarina, Eduardo Pinho Moreira, e a gente continua no nosso bate-papo. Eu estava lhe perguntando sobre, especificamente sobre a candidatura, a pré-candidatura do senador Dário Berger, que vem demonstrando um certo desconforto. Ele não transita bem no MDB? Veja bem, o Dário, ele tem o maior mandato do MDB no Estado, ele é senador da República, é o maior mandato que nós temos. Ele entendia, e ele até pode ter as suas razões, de que seria o candidato natural a governador do Estado, exatamente por ocupar esse espaço importante, fez mais de 1.400.000 votos quando se elegeu senador. Ele achou que tem essa representatividade e ele tem. Ele tem uma carreira política importante, foi vereador, foi 2 vezes prefeito de São José, 2 vezes prefeito de Florianópolis, senador. Ele foi presidente da Comissão Mista de Orçamento, que é a mais importante do Congresso Nacional, presidente da Comissão de Educação do Senado, é o atual presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, que é extremamente importante. Então, ele tem uma atuação política de relevo, né? Só que o MDB, diferente de outros partidos, ele não tem dono, né? O histórico mostra, Paulo, em 1982, Pedro Ivo e Jairson Barreto disputaram, Jairson ganhou. Em 86, Pedro Ivo e Luiz Henrique disputaram, Pedro Ivo ganhou, foi governador. Eu disputei contra o Dário Berger em 2010, eu ganhei, acabei sendo vice do Raimundo Colombo. Então, essa disputa interna no MDB, ela não é a primeira vez, nem será a última. Então, é natural que o Dário dispute, né? Então, nós precisamos percorrer o Estado, ele precisa percorrer o Estado. Ele fez um grande mandato como senador, ele conseguiu recursos como nenhum outro senador conseguiu para Santa Catarina, só que ele não mostrou isso com muita clareza. Eu tenho falado muito com o Dário sobre isso. Você tem que mostrar aquilo que você conseguiu e trouxe de benefício para o nosso Estado, para os municípios, as usinas de asfalto espalhadas pelas regiões do Estado. Enfim, ele tem méritos indiscutíveis, como os outros têm. Mas o MDB não tem dono. Então, a disputa vai existir. Aquele que foi escolhido pelo partido terá o apoio de todos, como sempre foi. Agora, governador, o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, ele é um bolsonarista. Ele era amigo do Bolsonaro antes de entrar... Na verdade, ele foi estimulado pelo Bolsonaro para entrar na política. Como é que fica o MDB de Santa Catarina? O MDB vai fechar a fileira com Bolsonaro em 2022? Aí eu lhe apertei agora. Muita complicação. Mas deixa eu dizer, o MDB, infelizmente, virou um partido regional, né? Nós perdemos as nossas lideranças nacionais e o MDB perdeu a sua direção. Nós não temos líderes. Esse é o nosso problema, porque o líder lidera. Ele, às vezes, lidera errado e mostra o caminho errado, mas ele exerce a sua liderança. Isso aconteceu em Santa Catarina. Nós tivemos o Pedro Ivo, que mostrava o caminho, nós íamos atrás, o Paulo Afonso, que foi governador, nós tivemos o Luiz Henrique, vamos por aqui, e nós íamos, né? Então, hoje, o MDB não tem um líder com essa consistência, com esse preparo, e isso, de alguma forma, nos assusta. A nível nacional, eu acho que o caminho correto não são os extremos, não é nenhum extremo. Então, hoje, nós estamos de novo caminhando para o extremo, de direita e de esquerda. Eu acho que o caminho correto estaria no centro. Não apareceu ninguém que ocupasse com consistência esse lugar. Eu espero que ocorra ainda. O Brasil precisa de inteligência, precisa de paz e de tranquilidade. O Bolsonaro, ele exerceu a sua grande qualidade, que é a coragem. Ele é um homem corajoso, danado. Ele exerceu. Só que deu, né? Agora é a hora da inteligência, a hora de arrumar a casa. E, para isso, nós temos que ter tranquilidade, segurança jurídica, para garantir o futuro do Brasil. O senhor falou na terceira via agora. Será que há tempo suficiente de surgir essa terceira via ou, de repente, 2022, de novo, vai ser polarizado e um se sustenta no outro, né? O Lula sustenta no Bolsonaro e Bolsonaro sustenta no Lula. E essa terceira via, de repente, está esfacelada.
Tu tens absoluta razão, Paulo. Esse é um problema sério que o Brasil vive, né? Nós precisamos de ter uma alternativa mais confiável, né? Com consistência, alguém com peso político, com peso de condições de comandar um Congresso, um novo Congresso que vai acontecer eleito em 2022. O Congresso cada vez tem um peso maior nas decisões políticas. Eu acho que temos que ter um líder forte. Nós não temos ainda. É possível que surja, sim. Política é muito dinâmica. Surgiu em Santa Catarina o coronel comandante Moisés, em 2018. A nível nacional, o próprio Bolsonaro, um ano antes, ele não tinha o desempenho que acabava botando nas urnas, né? Mas eu temo que a tua afirmação esteja correta, que os extremos, de novo, predominem no processo político brasileiro. Não é o melhor caminho para nós. Eu queria até que o senhor me ajudasse um pouco para ver se eu não cometo um erro. O Lula tem os seus aficionados, o Bolsonaro tem os seus aficionados. Nem o Lula e nem o Bolsonaro vencem só com seus aficionados. Eles precisam desse eleitor da terceira via. O eleitor da terceira via que votou no Bolsonaro pelo anti-Lula não vai votar amanhã no Lula. Ou estou errado? Olha, a cabeça do eleitor, essa ainda não descobriram como vai ser, né? Porque negócio de barriga de mulher já sabe com ultrassom o que é que vem. É verdade. A cabeça do juiz e do eleitor ainda a gente não sabe. Eu acho o seguinte, que o Bolsonaro ele perdeu sustentação por ter falado demais. Ele não precisa falar. Ele poderia tomar as ações, agora ele fala muito, ele agride jornalistas. Para que isso, não é? Ele é um homem impetuoso, é desnecessário. Se o Bolsonaro falasse pouco, ele seria reeleito presidente do Brasil de forma absoluta, né? Se os filhos dele ficassem quietos, seria mais eleito ainda, né? Então, eu acho que é isso que ele precisa agora. Chamar o Paulo Guedes, chamar o Tarcísio de Freitas, que é um grande ministro, chamar e acabar com essas polêmicas que ele cria na área ambiental, com aquele Ricardo Salles. Ele cria umas polêmicas desnecessárias, né? Então, eu acho que também talvez ele se sustente por isso. É difícil a gente afirmar, mas não é o que o Brasil precisa, Paulo Alceu e telespectadores do Brasil, precisa de tranquilidade. Eu acho que os ovos já foram quebrados. O Bolsonaro quebrou todos. Então, agora é hora de fazer o bolo bem feito, com ingredientes corretos. Então, eu espero que o Brasil tenha tranquilidade. Mas acho que, indiscutivelmente, o Bolsonaro é um candidato forte e a disputa vai ser acirrada no Brasil. Ninguém vai ter eleição fácil o ano que vem. Ele é feito a briga de botequim, eu costumo dizer. Ele adora um bate-boca. Isso aí, de repente, ele está afastando aquele eleitor que não é nem dele e é contra o Lula. E ele acaba afastando esse tipo de eleitor. Agora, eu queria... O senhor falou que quando venceu o Dário Berger, o senhor era o candidato do MDB ao governo do Estado. Acabou tendo um arranjo que o senhor foi, digamos, eu vou usar até uma expressão, se eu errar, o senhor me ajuda. Foi, digamos, forçado a ser vice. Estava encaminhado para concorrer ao governo. Isso pode acontecer com o MDB agora em 2022? Ele lançar um candidato e, de repente, fechar para vice? Olha, eu não acredito. Em 2010, eu te falei ainda há pouco para vocês, nós tínhamos um líder, Luiz Henrique. O homem era danado. Era um chefão mesmo, né? Ele era um articulador, o homem, ele era... O Luiz Henrique fazia política 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ele não queria que eu fosse candidato, apesar de eu ser meu amigão, amigo do Luiz Henrique, fã dele. Mas ele não queria, porque ele queria trazer o PFL na época, do Raimundo Colombo, né? Que ele tinha trazido em 2006. Você lembra? O Raimundo falava do cabide de emprego das secretarias regionais, e ele não importou, ele foi lá, buscou o Raimundo Colombo para perto, o Raimundo foi para o Senado. Ele queria que o Raimundo fosse em 2010 candidato a governador, porque ele era candidato a senador, né? E ele queria fazer 2 milhões de votos. O Luiz Henrique era um danado, mas ele era o nosso líder. Então, é claro que eu não fui candidato, porque as circunstâncias políticas internas não me permitiram. Mas eu quero dizer o seguinte, eu fiz parte de um governo exitoso, o governador Raimundo Colombo, um homem de bem, gosto do Raimundo,
Claro, a gente divergiu politicamente inúmeras vezes, em caminhos diferentes, mas eu acho que nós contribuímos muito para Santa Catarina. Mas toda essa arquitetura política foi feita pelo Luiz Henrique, nosso grande comandante. Agora, vice em 2022, é difícil o Não, MDB entrar. não, não. Essa não vai existir. Já há uma decisão partidária de ter candidato a governador e nós temos três pretendentes. Né? Eu acho que o fato, 2010 eu fui vice, 2014 eu fui vice de novo, porque não tinha sentido. Não estávamos juntos com o governador e fazíamos parte do governo, nós tínhamos a metade do governo administrada pelo MDB, não tinha sentido. Então, em 2018, o Mauro Mariani foi o candidato, no momento em que o MDB errou, tivemos alguns erros internos, mas isso já passou. Em 2022 seremos candidato a governador, o MDB vai firme para a campanha. O senhor acha que tem fundamento o que o senador Dário Berger colocou em relação ao senador Jorginho Melo? Ele alegou que o senador Jorginho Melo chegou ao Senado ajudado muito pelo MDB e que, nesse momento, caberia ao senador Jorginho Melo, como efeito de gratidão, se juntar ao MDB e não ser adversário do MDB. Mas política é difícil ter essa gratidão, né? É muito difícil. Veja bem, nós elegemos Raimundo Colombo em 2006 senador. Raimundo me disse: Eduardo, eu nunca vi isso na minha vida. Ele chegava numa cidade que ele nunca tem ido, daqui a pouco ele tinha povo colocando ele nos ombros para carregar. É o MDB catarinense que é o mais forte do Brasil. Em 2010, nós elegemos o Paulo Bauer senador. O Luiz Henrique dizia: se não quiser votar no Paulo Bauer, não precisa votar em mim, no Senado. Os dois se elegeram senadores em 2010. Em 2014, elegemos o Raimundo Colombo de novo, governador. Em 2018, nós elegemos o Jorginho. Claro que foi o MDB, a primeira suplente do Jorginho Melo, e a esposa do Luiz Henrique da Silveira, a dona Ivete. Claro que o MDB, quando viu a Ivete na chapa, votamos todos, trabalhamos todos para o Jorginho. Só que não ficou o compromisso formal. Quero reconhecer aqui, Paulo Alceu, nós esperamos, podemos até esperar um gesto de gratidão do Jorginho, mas não ficou o compromisso formal dele nos apoiar em 2022. Então, eu não posso cobrar aquilo que não ficou combinado. E eu acho difícil que ele desista dessa candidatura ao governo. Governador, eu vou dar um pulinho agora lá em Brasília. Eu queria saber algumas opiniões do senhor, que é bem importante pela sua experiência, pela sua trajetória. Como é que o senhor vê o comportamento do STF? O STF assumiu o papel de legislador por falta de ação do legislativo. Acreditem, eu fui deputado federal eleito em 1986, constituinte. Então, quem é que ouvia lá na tribuna discutindo? Gente da direita, Roberto Campos, um liberal, um homem de extremo conhecimento, Jarbas Passarinho, nós tínhamos Delfim Neto. Do outro lado, nós tínhamos Fernando Henrique Cardoso, nós tínhamos Mário Covas, o próprio José Serra, nós tínhamos o César Maia, que era um economista reconhecido na época, nós temos aqueles presidentes da Associação Brasileira de Imprensa, nós tínhamos um time de altíssima qualidade, tínhamos Antônio Carlos Conde Reis, que era deputado constituinte, um estudioso, um homem que todo dia eu sentava com ele no fundo do plenário da Câmara dos Deputados, governador, como eu o chamava. O que é que nós estaremos discutindo hoje? Ele me dava uma aula. Então, nós tínhamos conteúdo, coisa que falta para o Congresso Nacional hoje, Paulo Alceu. Então, o que é que o Supremo fez? Assumiu o papel que o Legislativo não fez. Lá, para aprovar alguma coisa lá, é uma loucura. Quando se aprova, é a toca de caixa, sem discussão. Então, eu acho que o Supremo está cumprindo um papel de legislador que não lhe cabe. Governador, a gente está praticamente encerrando, mas tem algum tempinho ainda, e eu queria muito ouvir do senhor a sua leitura em relação a Santa Catarina, em relação ao Brasil, no que compete ao pós-pandemia. O que a gente pode esperar depois de toda essa situação que a gente passou, de desalento, de desesperança e até de medo? É verdade. Não, o medo danado. Eu acho que eu vi a pesquisa do Grupo ND de ontem, mostrando da Grande Florianópolis,
mostrando o temor das pessoas. As pessoas estão com medo mesmo, e com razão. A doença é imprevisível. Eu mesmo fui exemplo da imprevisibilidade mesmo vacinado. Então, eu acho o seguinte, o Brasil, o Santa Catarina em especial, né, nós somos um estado, como eu disse, de um espírito empreendedor. Nós temos uma economia absolutamente diversificada. O turismo, que representava 13% da nossa economia, com a queda acentuada desse processo, nós tivemos a exportação, o agronegócio, a proteína animal, nós tivemos as grandes empresas de Joinville, de Jaraguá do Sul, do Vale do Itajaí, mostrando o potencial do nosso estado. Então, nós somos um estado diferenciado. Acredite, quando eu, em 2018, era governador, o Paulo Eli e a Michele Roncalho, que estão até hoje no governo, nós preparamos o governo para 2019 ter um ano muito mais tranquilo do que tivemos em 2018. Então, Santa Catarina está preparada. Nós sempre somos o último estado a entrar na crise e sempre somos o primeiro a sair. Vai ser uma repetição. Agora, volto a dizer, nós temos que ter um comando nacional com tranquilidade, que não precise passear de moto. Isso não traz benefício, entendeu? Nós precisamos de bons exemplos, nós precisamos de ações, nós precisamos que os nossos ministros se reúnam e que eles digam: Santa Catarina precisa resolver o seu problema de infraestrutura, que tragam recursos para cá. Quer dizer, isso é que nós precisamos. A eleição passou, acaba a briga. Esse exemplo nós tivemos do Luiz Henrique aqui, Paulo Seu. Ele passava a briga, ele trazia o Luiz Henrique. Eu me lembro que em Maravilha, nós fomos inaugurar uma escola lá, e o prefeito não era do MDB. Na placa da escola estadual não estava o nome do prefeito Luiz Henrique. Eu não inauguro se não tiver o nome do prefeito, que é a maior autoridade municipal. Virou as costas e foi embora. Então, para mostrar que o processo eleitoral é uma coisa e a administração de um país ou de um estado é diferente. Então, espero que o Brasil tenha tranquilidade. Agora, nós vamos superar. Nós somos um país viável, que precisamos de segurança jurídica e a preservação da democracia. Governador, eu quero agradecer muito a sua presença, de ceder esse tempo para essa conversa esclarecedora, e desejar para o senhor o que é o mais importante: saúde. Para todos os catarinenses, Paulo, vamos vacinar e vamos continuar de máscara. Eu não estou de máscara, eu estou em casa, aqui sozinho. Mas de máscara, cuidando do distanciamento. É necessário ainda, a doença ainda existe e nós temos que cuidar. Saúde a todos. Obrigado, governador. Um forte abraço. E para vocês que nos acompanharam até agora, obrigado pela presença. E terça-feira que vem estarei de volta aqui no Conexão ND da Record News. Até lá. Beijo.